Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? É uma grande alegria para nós receber não apenas os nossos irmãos que costumeiramente estão aqui, mas também os nossos convidados especiais nessa noite, os nossos convidados dos nossos irmãos que foram batizados. E todos tivemos a oportunidade de hoje assistir uma cerimônia de batismo. Aliás, eu fiquei um pouco curioso. Quem está aqui que viu uma cerimônia de batismo como esta pela primeira vez? Levante a mão para eu saber. Quem viu pela primeira vez? Olha, temos várias pessoas. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre esta cerimônia. Nós queremos esclarecer que uma cerimônia como essa de batismo não é uma invenção da Igreja Batista. Não foi algo que surgiu há poucos anos atrás, nem mesmo há talvez 200, 300 anos atrás. Não. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente já tem ali vários exemplos de pessoas que foram batizadas, além de uma ordem de Jesus, que ele diz que todos aqueles que crescem nele, que quisessem segui-lo como seus discípulos, deveriam se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que mostra como a igreja se formou, como a igreja iniciou, o batismo de milhares de pessoas. Mas no livro de Atos, que conta os primeiros anos da igreja, nós temos também alguns outros episódios de pessoas que foram batizadas. E nós, então, temos uma história que está registrada no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 26 a 40. Eu não vou fazer a leitura do texto completo, mas se você tiver a Bíblia em mãos, você pode, se desejar, acompanhar. E nós vamos pensando aqui alguns trechos deste texto para ir apresentando a mensagem desta noite. E a mensagem de hoje tem como título uma frase que eu retirei do texto sagrado. Um homem foi batizado, nós temos a descrição do que aconteceu até que ele se batizasse, o que aconteceu no momento do seu batismo. E ele faz a seguinte declaração, está lá em capítulo 8 de Atos, versículo 37. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este homem que é batizado, ele faz essa declaração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como você pode perceber, esta é praticamente a mesma declaração que você ouviu nesta noite por parte dos irmãos que foram batizados. Nós perguntamos para eles, vocês creem em Jesus? Você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor? E você percebeu que cada um deles disse sim. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é, creio em Jesus. Creio em Jesus. Mas para falar desse tema, nós vamos então contar essa história. A história que foi registrada por Lucas e que está no capítulo 8, como eu já mencionei. O contexto maior dessa história é um contexto de perseguição aos cristãos, especialmente os cristãos que estão na cidade de Jerusalém, os primeiros cristãos. Eles sofreram perseguição por parte dos judeus, depois por parte das autoridades romanas, e a Bíblia diz que eles se espalharam em diversos lugares. E um dos lugares para onde esses cristãos foram, foi uma região próxima a Jerusalém, chamada Samaria. E ali havia um homem chamado Filipe que saiu de Jerusalém e foi pregar o Evangelho. E muitas pessoas ali estavam aceitando a mensagem que Filipe estava pregando. Ele trabalhou em dupla com o apóstolo Pedro. Ali eles tiveram algumas dificuldades, uns incidentes, mas eles continuaram pregando e muitas pessoas foram aceitando a mensagem que eles traziam. Mas um anjo do Senhor chegou para Filipe, naquele tempo era muito comum esse tipo de aparição especial, e disse, Filipe, eu quero que você saia aqui desse caminho onde você está. Ele estava voltando para Jerusalém, e você vai para um caminho deserto, numa região que nós conhecemos até hoje, de vez em quando a gente ouve falar na televisão, a faixa de Gaza. Você vai para lá, não era um lugar tão conturbado quanto é hoje, nesse caminho que vai de Gaza para Jerusalém, porque eu tenho uma missão para você ali. Então aquele homem foi para lá. E quando ele chega até aquele lugar, ele vê uma caravana, ele vê um homem numa carruagem, e ele não conhece esse homem, mas ele se aproxima daquela carruagem
e algo lhe chama a atenção, porque esse homem ele está lendo um rolo em voz alta. Quem era esse homem? Nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele era, a Bíblia nos informa, que esse homem era um homem provavelmente negro, por sua origem étnica, ele era da Etiópia. O texto diz que ele era um eunuco. A maioria dos eunucos, alguns tinham essa condição, uma condição de ser um homem castrado, ou por natureza, por nascença, uma deficiência, ou então por um ritual religioso a que ele se submetia. Muitas vezes era comum naquela região, algumas religiões, castrarem os assistentes dos reis, das autoridades. Nós não sabemos os detalhes. O fato é que certamente esse homem não era casado, ele não podia ter relacionamento íntimo com ninguém. Nós não sabemos como era o seu jeitão, mas com certeza ele não era aquele sujeito forte, másculo, não, pela sua própria condição. E ele ocupava um cargo muito importante no seu país, ele era uma espécie de ministro da fazenda. Este homem, mesmo sendo intelectual, porque ele sabia ler, e poucas pessoas naquela época sabiam ler, ele era um homem muito religioso. E o texto bíblico informa que aquela viagem que ele fazia era uma viagem de retorno de Jerusalém. E ele tinha Jerusalém para participar das festividades dos judeus. Os judeus tinham muitas festas especiais, e aquele homem então foi ali participar de uma destas festas. Por que ele estava ali? Muito provavelmente, ele era uma pessoa que era chamada de prosélito. Quem era o prosélito? Era uma pessoa que, embora não sendo judeu de nascença, ele era um estrangeiro que se interessava pelo judaísmo, pelos rituais judaicos. Embora esse homem, com certeza, mesmo sendo interessado pela religião judaica, por sua condição de eunuco, ele não podia participar totalmente de todas as cerimônias, porque no judaísmo o eunuco tinha esta limitação, ele não era aceito plenamente nessa comunidade. Mas com certeza havia no coração desse homem um temor de Deus, havia um interesse espiritual, e ele certamente fazia parte desta comunidade de judeus que estavam espalhados em outros lugares do mundo e que tinham contato com a Bíblia do Antigo Testamento, que é o nosso Velho Testamento. Pois bem, então ele estava lendo um texto lá do Antigo Testamento, um texto no livro do profeta Isaías. E enquanto ele está ali na sua carruagem, voltando, lendo esse texto, a Bíblia diz que Filipe se aproxima, e certamente porque a carruagem andava mais rápido do que o próprio Filipe, ele corre na direção daquele homem e ele percebe o que está acontecendo. E aí a Bíblia diz então que Filipe, esse evangelista, correu e ouviu o homem que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. E a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Preste atenção no final disso que eu acabei de ler. Aquele homem tem uma dúvida, ou muitas dúvidas, ele está lendo a Bíblia, ele está lendo as Escrituras, e mais adiante ele vai declarar: eu creio em Jesus. O que aconteceu para que ele chegasse nesse ponto de fazer essa declaração e ser batizado? Como é que começou esse processo? Esse processo começou na medida em que ele foi compreendendo o que estava escrito nas Escrituras. E aqui então nós temos um primeiro princípio importante. Para todos esses que foram batizados hoje e declararam: eu creio em Jesus. Um princípio que é válido para a minha própria vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu também fui batizado. E passei por esse processo de compreender que a fé em Jesus, ela tem como alicerce a revelação da palavra de Deus, a revelação bíblica. Nós não ouvimos simplesmente falar de Jesus como quem ouve uma história de contos de fada. Aquelas histórias que passam de pai para filho, aquelas histórias que vai muitas vezes se alterando com o tempo. Não.
Deus, na sua misericórdia, Ele inspirou homens que escreveram o relato bíblico, escreveram a revelação de Deus ao mundo, escreveram acerca de Jesus, que viria centenas de anos depois de algumas das profecias que foram escritas a respeito dele. A Bíblia registra fatos. E para você ter uma fé sólida em Jesus, você precisa crer que o que está escrito nesse livro é a verdade. É impossível você ter uma fé verdadeira em Jesus se você não tem esse pressuposto. Porém, se você crê na Bíblia como uma revelação de Deus, então você deve investigar o que está na Bíblia. Porque não basta ter um conhecimento superficial das Escrituras. Um conhecimento superficial não leva você a lugar nenhum, ou pelo contrário, leva você para um lugar onde você não gostaria de ir. Este homem, o eunuco, é um exemplo para nós. Ele lê a Escritura, ele não está entendendo muito bem, mas ele não desiste. E quando alguém chega e lhe oferece ajuda, dizendo, você quer uma explicação, você está entendendo? Ele diz, não estou entendendo muito bem. Eu não sei se esse texto que eu estou lendo aqui se refere ao próprio autor, quem sabe a um outro profeta, a quem ele se refere. E claro, Filipe sabia muito bem, sabia interpretar as Escrituras. E ele se dispõe a ajudar, e aquele homem então diz, sobe aqui no meu carro, vamos conversar, eu quero que você me explique. E a Bíblia diz então, que aquele evangelista começa a explicar qual o significado daquela escritura. E começa a apresentar o evangelho, que significa boas novas acerca de Jesus. E ele faz então uma conexão entre aquilo que ele estava lendo, que aquele homem estava lendo, e a pessoa de Jesus Cristo. Nossa fé em Jesus, ela começa exatamente assim. Quando nós descobrimos o que está na palavra de Deus e acreditamos na palavra de Deus. Não é simplesmente uma fé emocional. Por que eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus, porque Jesus assim fez um milagre na minha vida. Ele curou um doente, ele fez alguma coisa que eu não esperava. Essas coisas podem ajudar, mas a sua fé em Jesus não será sólida se não for firmada nas Escrituras, porque esta emoção, essa experiência, ela pode passar, ela pode se diluir com o passar do tempo, mas uma fé em Jesus, que tem como base a Bíblia Sagrada, e você vai lendo e conhecendo, esta fé será uma fé cada vez mais sólida. Então, eu penso que cada um dos irmãos que batizou nesta noite, aquele homem que recebeu a explicação da palavra de Deus, e eu próprio posso dizer, creio em Jesus a partir da revelação das Escrituras Sagradas. Mas o texto sagrado ainda nos indica uma outra conexão entre o que aconteceu na experiência daquele homem e do que acontece também na nossa experiência hoje. Por que eu creio em Jesus? O que eu creio acerca de Jesus? Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus. O que isso significa? O texto que é lido ali por aquele homem, ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículos 7 e 8. Então, o que está lá em Isaías é repetido aqui. Ele está abrindo um rolo e ele lê exatamente isso. E eu vou ler novamente. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois subiu ao céu, aconteceu um processo muito interessante na vida dos seus discípulos. Eles pegaram as Escrituras lá do Antigo Testamento e eles começaram a ler o que os profetas tinham falado acerca do Messias. Eles tinham entendido que Jesus era o Messias, mas será que aquelas descrições acerca do Messias realmente se encaixavam com a pessoa de Jesus? E eles então descobriram e se entusiasmaram quando eles foram percebendo que nos detalhes, aquelas escrituras, aqueles textos escritos centenas de anos antes, se encaixavam perfeitamente na experiência de Jesus. E este texto, inclusive, mostra isso com muita clareza. Algumas conexões, elas demoraram para acontecer, mas eu penso que esta conexão, para os discípulos de Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus, não foi difícil deles fazerem. Aqueles discípulos que caminharam com Jesus desde o começo, aqueles discípulos que acompanharam bem de perto o sofrimento de Jesus e que leram esse texto de Isaías. Porque quando Jesus começou o seu ministério, quando ele começou a
pregar, ou mesmo antes de começar a pregar, quando ele ia começar o seu ministério, vocês devem se lembrar que houve um homem que veio antes dele anunciando quem ele era. E esse homem foi João Batista. E como é que João Batista apresentou Jesus? Quando Jesus vai chegando ali nas margens do Rio Jordão, João Batista olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira identificação pública de Jesus, quando ele está prestes a iniciar o seu ministério, não deixa dúvida, ele é o Cordeiro de Deus. E o que isso significa? Isaías, centenas de anos antes, apresentou esse que seria o Messias como sendo este cordeiro. E ele diz, olha, esse cordeiro que vai ser sacrificado, ele é como uma ovelhinha. Uma ovelhinha que quando vai para o abate, ela não fica berrando, ela não se debate, ela vai ali calmamente, mansamente, humildemente. O texto vai explicando aqui detalhes acerca do que aconteceu com Jesus Cristo. O texto faz referência a essa humildade de Jesus. O texto faz referência à injustiça que foi praticada contra Jesus. Porque o seu julgamento foi extremamente injusto. Jesus Cristo não merecia, numa perspectiva humana, morrer de forma alguma. Ele era inocente. Inventaram mentiras acerca dele. A Bíblia diz que Jesus Cristo teve que, numa perspectiva humana, a sua vida abreviada. Ele diz: quem é que vai contar a sua geração? Se existia uma coisa muito importante para um homem judeu, era poder deixar uma descendência. Mas Jesus Cristo, morrendo ainda jovem, não tendo se casado, ele não deixou uma descendência no sentido humano. E tudo isso o profeta Isaías já estava prevendo nesse texto que nós lemos. Quem relatará a sua geração? A sua vida é tirada da terra. Então, quando você vai lendo esse texto, nos detalhes, você vai percebendo que ele se encaixa perfeitamente com o tempo em que Jesus está sendo julgado, em Jesus sendo crucificado ali naquela cruz. Faz referência a essa morte violenta que Jesus passou. Mas nós sabemos que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram feitos com aqueles cordeirinhos, na verdade, era uma ilustração, uma prefiguração do que aconteceria com Jesus como Cordeiro de Deus. Porque você deve se lembrar que naquele contexto do Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um erro, o pecado daquela pessoa, simbolicamente, era colocado sobre aquele cordeiro. E aquele cordeiro era morto, era degolado. E na morte daquele cordeiro, no sangue daquele cordeiro, havia então a libertação da penalidade daquela pessoa que iria ali diante do sacerdote. Agora Jesus é apresentado como esse cordeiro que dá a sua vida. É um cordeiro humilde, é um cordeiro sem mancha, é o cordeiro perfeito, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele homem tinha um conhecimento da palavra, mas ele não tinha feito essa conexão ainda. Aquele eunuco não tinha ainda entendido que aquela profecia se aplicava a Jesus e que todos aqueles rituais do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele entendeu, e ele creu, e ele fez essa conexão. E toda pessoa que é salva por Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus, sabe sim que Jesus é o Cordeiro de Deus, acredita nisso. Não acredita que a morte de Jesus foi simplesmente uma questão política, ideológica. Não acredita que Jesus foi simplesmente um mártir da paz, mas acredita que ali naquela cruz estava morrendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o texto nos diz também que aquele homem que vai conversando com Filipe, recebe de Filipe a seguinte instrução. Quando eles chegam no lugar onde havia água, ele já começou agora a entender que ele deveria se batizar. E ele então prossegue e chega a um lugar, os dois, onde havia água, e o eunuco perguntou: que água? Quem impede de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se crês de todo coração. Observe essa expressão. É lícito, é permitido, é viável, se você crê de todo o coração. Eu creio em Jesus de todo o meu coração. E eu creio que esses irmãos que se batizaram hoje também compartilham esse mesmo sentimento. Eu creio em Jesus de todo o coração. Que tipo de fé é requerida aquele que crê em Jesus? Não é uma fé simplesmente intelectual. Eu acredito que Jesus realmente veio a esse mundo e foi um grande homem.
Eu acredito que Jesus foi um grande mestre moral. Sim, eu acredito que Jesus foi um profeta. Há muitas pessoas que olham para Jesus e o admiram, mas não são capazes de perceber a grandiosidade de Jesus. Não é apenas crer que o que Jesus ensinou na área moral é verdadeiro. Não é apenas crer que ele foi um grande profeta, como muitas pessoas lá em Jerusalém acreditam. Eu nunca me esqueço que quando eu estava numa das viagens lá em Israel, eu perguntei para a guia, que era uma pessoa que cria no judaísmo, ela disse: quem é Jesus para você? Ela disse: para mim ele foi um grande profeta. Você sabia que até os muçulmanos creem que Jesus foi um profeta? Mas eles não conseguem perceber que a fé que se requer em Jesus é algo muito maior. É uma fé em Jesus como Salvador, como único Salvador. Mas mais do que isto, é uma fé de todo o coração, uma fé em que você olha para Jesus não apenas como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida. É uma fé em que você se entrega completamente a Ele, quando você compreende a dimensão de quem Ele é e do seu poder, do que Ele fez por você. Eu já contei aqui essa história algumas vezes, mas eu quero repetir, porque pode haver alguém aqui que não conhece essa história, e se tem aqui uma ou duas pessoas que nunca ouviram, eu quero trazer a sua memória, quero trazer essa história para você, porque para mim ela ilustra muito bem, uma história muito simples, mas ela ilustra muito bem o que eu quero dizer, quando eu falo sobre esta fé de todo o coração, esta fé que significa entrega, é mais do que um assentimento mental. É mais do que você dizer assim: eu acredito que Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. Não, eu acredito que Ele morreu na cruz por mim, e eu estou disposto a entregar a minha vida para Ele, para que Ele seja o Senhor da minha vida, eu confio a Ele a minha vida. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história de um equilibrista, que ele tinha uma habilidade muito grande, de atravessar uma grande distância se equilibrando num cabo de aço. Então ele colocou no alto de uma montanha, lá uma estaca, do outro lado aqui, estendeu o cabo de aço, então ele ia ali com aquela vara, equilibrando e passando, e todo mundo aplaudia. Depois, ele fez mais, como geralmente se faz nessas apresentações, não é? Primeiro faz o número mais fácil, depois vai fazendo o mais difícil, aquele abismo lá embaixo, e aquele homem pega um carrinho de mão, aqueles carrinhos de construção, e ele vai então atravessando ali aquele abismo em cima do cabo de aço, e todo mundo aplaudindo. E aí ele pergunta: vocês realmente acreditam que eu sou capaz de voltar com esse carrinho para o outro lado, passando aqui? Todo mundo: acreditamos, claro. E aí ele pergunta: quem quer entrar aqui nesse carrinho e atravessar comigo? E aí não houve um só cristão que quisesse fazer isso. Essa é a diferença entre acreditar e crer. Uma coisa é você acreditar que Jesus é o Salvador, outra coisa é você dizer: eu entrego ao Senhor a minha vida, eu confio que você é suficiente para me levar até o outro lado, e eu vou seguro contigo. Então, esta fé de todo o coração é mais do que a mente, envolve a sua vida, envolve as suas emoções, envolve as suas decisões, é crer de todo o coração. Foi aquilo que o homem fez. Você quer se batizar? Quero. Mas você crê de todo o coração? Eu creio de todo o coração. E veja só o que ele respondeu: creio sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nós temos uma outra declaração importante. Para você crer em Jesus, você precisa crer não apenas no Jesus histórico, você precisa crer em Jesus Cristo. Esse Cristo que é o Filho de Deus. Quando nós falamos do nome Cristo, esse é um título que Jesus recebeu. Havia outras pessoas nos dias de Jesus que chamavam Jesus. Jesus era um nome comum. Jesus era o nome humano deste filho de Maria e José. Mas na verdade, Jesus não era simplesmente filho de Maria e José. José era seu pai adotivo. Jesus era filho de Maria na parte humana, mas ele é o Filho de Deus. Ele é aquele enviado de Deus singular. E essa é a grande diferença entre Jesus e todas as outras pessoas. Se Deus quisesse, Ele poderia ter escolhido alguém para ocupar aquele lugar e morrer por nós numa espécie de sacrifício? Poderia. Eu não sei como é que Ele faria isso, mas Ele poderia.
Mas ele não apenas escolheu um homem para dizer, você vai morrer no lugar dos outros. Ele escolheu o próprio filho dele. Alguém que compartilha de toda a essência divina. Como é que você olha para Jesus? Você olha para Jesus e reconhece Jesus como alguém absolutamente incomparável, porque é o próprio Deus que desceu à terra. Foi essa compreensão que esse homem teve. E você que batizou nessa noite, certamente tem essa compreensão, de que você está sendo batizado em nome de Jesus, que na verdade é em nome do Filho de Deus. Não é um ser humano qualquer. Ele experimentou a realidade humana, mas ele continua vivo, ele morreu e ressuscitou e continua sendo o Filho de Deus. E por conta desta situação é que nós podemos e devemos tê-lo como nosso Senhor e obedecê-lo sem nenhum questionamento. Aquilo que ele determina para a nossa vida não é algo que eu posso dizer assim, será que é verdade? Devo ou não devo? Não, é algo que eu devo considerar, dizer, sim, Senhor, eu vou obedecer. E além dos princípios éticos, que são dificílimos de ser observados na sua inteireza, porque tem a ver não apenas com as nossas ações, mas com as intenções do nosso coração. Além daquilo que ele ensinou, que é impossível a gente praticar se não tiver na nossa vida o poder dele, porque ele mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus Cristo deu uma ordem que muitos aqui já cumpriram. Na verdade, eu creio que a maioria que está aqui nesse auditório já cumpriu, mas pode ser que você ainda não tenha cumprido. Ele diz que todos aqueles que crescem nele, de todo o coração, e que desejassem segui-lo de verdade, deveriam se batizar. E então aqui eu entro numa outra verdade muito importante. Eu creio em Jesus e demonstro minha fé por meio do batismo. Esta fé em Jesus, ela precisa ser demonstrada, não apenas através de um testemunho verbal, não apenas através de atitudes nas quais você procura refletir quem é Jesus, mas através de uma cerimônia simples, mas significativa, que é o batismo. Aqui em Atos 8:38 nós lemos, então, aquele eunuco mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Eu devo aqui pontuar uma coisa muito importante. Diferentemente do que alguns acreditam, o batismo não salva. Tem gente que diz, não, eu tenho que batizar o meu filho, porque senão ele vai morrer pagão. Não, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. O que a Bíblia diz é que aquele que crê no Senhor Jesus, ele está apto para o batismo e ele deve se batizar. A fé precede o batismo. O eunuco testemunhou a sua fé diante daquelas pessoas que viajavam com ele. Você crê em Jesus de verdade? Se você crê em Jesus como seu único Salvador e Senhor, mas ainda não deu esse passo do batismo, o que impede você de dar esse passo? Como já mencionei, eu tive o privilégio de me batizar com 8 anos de idade. Anos depois eu tive o privilégio de batizar os meus 3 filhos, cada um deles também com 8 anos de idade. Porque nessa idade, tanto eu quanto eles, já podemos compreender quem é Jesus, ainda que na nossa limitação infantil, aceitá-lo como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que nos conecta com Deus. Porque mesmo uma criança que tendo entendimento, ela pode fazer esta escolha de colocar a sua fé em Jesus. A fé da criança muitas vezes é uma fé tão simples, mas esta fé pode ser colocada em Jesus. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, a minha fé é tão pequena, eu ainda tenho muitas dúvidas. Esta semana eu estava conversando com os irmãos que se batizaram e alguns deles disseram para mim, pastor, eu ainda tenho muitas dúvidas, tem coisa que eu não entendo na Bíblia. Eu falei, não se preocupe. Você não precisa ter uma fé muito grande para você confiar em Jesus. Porque o que mais importa não é a quantidade de fé que você tem, essa você pode ir cultivando e aumentando com o passar dos anos. O que importa é aonde está a sua fé, em quem está a sua fé. E se a sua fé está em Jesus, de coração, você crê em Jesus, você deve dar esse passo do batismo. E eu quero convidar você, que já creu em Jesus de todo o coração, mas ainda não deu esse passo, não obedeceu esta ordenança de Jesus, que você considere isto nesta noite. Que você tome esse propósito hoje à noite. Daqui mais alguns meses, provavelmente 2 a 3 meses, nós vamos ter uma nova cerimônia de batismo. E eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz, e todos nós, vendo você dando esse passo de obediência ao seu Jesus,
a Jesus que é o seu Salvador e Senhor. Mas há uma última verdade que eu quero compartilhar. Eu creio em Jesus. E quando eu creio em Jesus, cada pessoa que diz isso, experimenta a alegria da salvação. O texto sagrado nos diz que, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais, e ele, alegre, seguiu o seu caminho. Eu tenho certeza que todos que se batizaram nessa noite estão com o seu coração muito feliz, não é verdade? Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que hoje é um dos dias mais felizes da vida de vocês. Como eu falei, eu tinha apenas 8 anos de idade quando me batizei. Mas eu me lembro a data como se fosse poucos dias atrás. Foi no dia 24 de maio de 1969. Olha, no século passado. Não é? Era uma noite fria lá no interior de Minas Gerais. Como eu era o filho do pastor, eles fizeram uma concessão especial. Eles colocaram lá um aquecedor dentro da água para a água ficar mais quentinha. Não é? Eu me lembro que eu fiquei muito feliz porque a partir daquele dia eu ia poder participar da ceia. Mas na verdade era mais do que tudo isso. Era mais do que aquele aconchego. Era a certeza da salvação em Jesus. Essa alegria que nós experimentamos. A certeza de uma vida eterna com Deus. Aquele homem fez aquela conexão e disse, que maravilhoso isso. Eu me aproprio desse presente de Deus, dessa graça de Deus. E é interessante que na Bíblia, quando nós temos outros registros de pessoas se batizando, o ambiente é sempre esse. É um ambiente de alegria, um ambiente de empolgação, de emoção. Quando a Bíblia narra que aquelas primeiras pessoas que escutaram a mensagem do Evangelho, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, e Pedro pregou, havia um entusiasmo, grande alegria, as pessoas se batizando. E nós temos um outro texto na Bíblia, no livro de Atos, que relata um batismo também. Um homem que estava desesperado, aconteceu uma tragédia lá no seu trabalho, e ele chega para Paulo e Silas e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles dizem, crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa. E aí aquele homem creu em Jesus de todo o coração, sua família também creu. E a Bíblia diz que aquele homem que era um carcereiro, um homem que cuidava da prisão, levou Paulo e Silas para a casa dele. E lá na casa deles, aquela noite, eles tiveram uma refeição. E a Bíblia diz que pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Crido em Jesus, como Jesus é Deus, crido em Deus. Alegria, satisfação. Quais são as maiores alegrias que você já teve na vida? Se você já é casado, bem casado, certamente você se lembra com emoção o dia em que você se casou com a sua esposa, com seu esposo. Se você é mãe, você certamente se lembra do dia em que você teve cada um dos seus filhos, foi um dia de alegria. Mas se você é um cristão autêntico, você certamente se lembra desta noite, deste tempo, desse dia em que você foi batizado e professou publicamente a sua fé em Jesus. É essa alegria que eu quero que você experimente, se você ainda não experimentou. A alegria do encontro com Jesus, a alegria de ser batizado. Eu quero que você também possa sair daqui hoje dizendo, como esses irmãos estão dizendo, e como eu digo com satisfação, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu creio em Jesus, Salvador. Eu creio em Jesus, o Filho de Deus. Eu creio em Jesus, Senhor. Eu creio nas promessas de Jesus. Eu creio em tudo que a Bíblia diz acerca de Jesus. Aquilo que já se cumpriu, aquilo que vai se cumprir. E esta decisão de crer em Jesus, ela está conectada intimamente a esta outra decisão. Eu quero declarar que eu creio em Jesus. E por isso, eu me submeto ao batismo. Eu creio em Jesus. E você? Qual é a sua condição? Creia em Jesus de todo o seu coração. Vamos fechar os olhos? Esse é um tempo de reflexão pessoal. É um tempo para cada um de nós avaliar aonde você tem colocado a sua fé. Não uma fé
que é simplesmente um assentimento mental, uma crença, mas uma fé que muda o rumo da sua vida. Uma fé que faz com que você entregue toda a sua vida ao Senhor, porque Ele entregou a vida dele por você na cruz. Uma fé que lhe dá a certeza de vida eterna. E eu não poderia terminar esta mensagem sem dar a você a oportunidade de manifestar esta fé em Jesus. E sair daqui dizendo também, eu creio em Jesus de todo o meu coração. E se esse é o desejo do seu coração, convido você a orar comigo agora. Coloque a sua mão no peito e repita comigo aí baixinho com o Senhor esta oração. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que preciso de Jesus. Eu reconheço que só Jesus é o teu Filho. E eu me entrego a Ele completamente. Eu reconheço que aquilo que está escrito na Bíblia sobre Jesus é a verdade. E eu creio nele de todo o coração. E eu quero que Jesus seja, a partir de hoje, o meu Senhor. E eu quero segui-lo até o fim da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade no seu coração, eu peço que você, nesse momento, levante a sua mão. As luzes vão se acender para que eu possa ver você se manifestando. Por favor, pode acender as luzes. E se você fez essa decisão com sinceridade no seu coração, levante a sua mão neste momento. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Se você orou comigo, entregando a sua vida a Jesus, não tenha nenhum receio de demonstrar isso publicamente. Mais alguém? Levante a sua mão nesse momento. Manifestando esse desejo do seu coração. Eu creio em Jesus de todo o meu coração. Levante bem alto para que a gente possa ver. Que Deus abençoe. Mais alguém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Eu não vou insistir. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe aquela criança, estou vendo ali. E eu quero também convidar você que já aceitou Jesus, mas ainda não deu esse passo do batismo, mas pretende fazer numa próxima oportunidade. Levante a sua mão também dizendo, eu quero dar esse passo do batismo, entendendo que isso é muito importante para a sua caminhada de fé. Pode levantar a sua mão também, se você deseja dar esse passo do batismo numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Nós vamos cantar uma canção. E Deus está falando ao seu coração nesta direção de crer em Jesus. E também, quem sabe, na direção de se batizar, porque você já fez essa decisão no seu coração, num outro momento. Quero convidar você que venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Vamos ficar todos de pé. Todos vocês que levantaram as suas mãos, por favor, as crianças, jovens, adultos, venham aqui nesse momento. Se você viu alguém que fez a decisão, que está aí perto de você, meu irmão, venha com ele. Traz ele aqui na frente, venha com ele. Às vezes é difícil vir sozinho, né? Traz ele aqui na frente. Acompanhe esse momento especial. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor.